Olá a todos! Sou Cláudio Nunes e estou em Mastermind na região de Videira, no meio oeste do estado. Estou aqui com uma pessoa incrível que eu conheci há 5 meses atrás. Nós tivemos contato há 1 ano, mas há 5 meses eu tive a oportunidade de conhecer ela quando a gente estava desenvolvendo um projeto. É a Patrícia Gemelli, corretora de imóveis na cidade de Tangará, uma pessoa incrível que veio aqui para conversar conosco sobre como ela está levando a vida desde que ela conheceu o Mastermind há 2 anos atrás. Oi Patrícia, como você está? Bom dia, muito bem, obrigada. Desculpa, eu vou te chamar pelo teu apelido por Paty, que é um momento que eu gosto muito. Paty, eu te conheci há 5 meses atrás e desde o momento que eu olhei para você, é uma coisa que me impactou, é a forma com que você leva a vida, a forma como que você desenhou o teu processo de corretora de imóveis e a alegria que você tem em falar com as pessoas. Nós nos conhecemos daquele dia na Padaria Vitória, aqui próximo do hospital, né, e eu gostaria que você contasse um pouco disso para nós. Como é o teu comportamento em relação ao teu trabalho, o teu dia a dia? Então, nós temos uma imobiliária em Tangará, atendemos Tangará e Videira, é o nosso foco. Em 2023 eu decidi que eu ia fazer a transição de carreira e ia ser corretora de imóveis desde então. Em 2022 eu me preparei para isso, após ser mãe, né, querer mais tempo para meu filho, para minha família. Em 2023 eu decidi que eu ia ser só corretora de imóveis. E quando eu decidi que eu ia ser corretora de imóveis, eu decidi que eu ia fazer diferente do que as pessoas faziam e das dos atendimentos que eu tinha tido enquanto eu era cliente. Então, naquela época, a gente montou uma estrutura, já veio de treinamentos, já veio de uma orientação diferente, de uma forma de trabalhar diferente, aonde o nosso foco é o cliente. A venda ela é boa e ela é a consequência, mas o foco tem que ser o atendimento no cliente. E com isso, em 2024 quando eu fui para o Mastermind, eu consegui melhorar isso. Eu consegui ouvir mais o meu cliente, eu consegui entender o meu cliente e eu consegui dar para ele o que de fato ele precisava. Eu tive muito conhecimento agregado, muita muito discernimento para lidar com os conflitos, porque a gente pega muito conflito. Uma separação ou o inventário, eh, a momentos difíceis, né. Uma gravidez que não deu certo, um lugar que precisa ser maior, um que precisa ser menor, enfim. Então, nesses conflitos, a gente aprendeu a lidar com eles da melhor forma possível. Pelo menos a gente tenta lidar da melhor forma possível. E quando eu vim para o Mastermind em 2024, eu sentia que eu não tinha essa inteligência emocional que eu precisava para fazer isso. E eu melhorei muito. E eu vi que em 2025 eu estava voltando a decair nesse aspecto. E aí foi quando eu te procurei, pedi para ser apoiadora nessa turma que você está fazendo agora. O que eu posso perceber é que dentro desse teu treinamento que você teve, essa mudança que você tem, ela ela cabe a nós a segunda lei do êxito que Napoleão Hill desenvolveu, que é a aliança de mentes, o mastermind, que é o foco de você se relacionar com as pessoas ao redor, buscando ter um bom relacionamento, ter uma boa amizade e mostrar a fluência que a gente tem. Sim. A gente pode perceber isso dia a dia, quando a gente está conversando com você, porque você busca ouvir o que a pessoa está falando, compreender isso e passar a melhor visão para isso. Como é que você desenvolveu a aliança de mentes nesse período? Nós, temos alguns formulários, né, onde a gente já identificou algumas perguntas chaves se tratando do meu cliente, né. E aí a gente começa a buscar entender realmente qual é o processo que ele está passando. A partir do momento que eu entendo o processo que ele está passando, eu vou conseguir direcionar ele para as melhores opções dentro daquilo que ele pode ter, né. Então, tendo aquele direcionamento, e tentando colocar as opções, a gente vai mostrar sempre o que se enquadra para ele, o que ele sonha e o que ele busca. Para que ele consiga entender que nem sempre aquilo que ele quer, de fato, é o que ele pode naquele momento. É sempre mais linda, é sempre mais aconchegante, é sempre mais deslumbrante o meu sonho, mas a minha realidade, às vezes, não condiz com aquilo. Então também é a nossa, obrigação colocar isso para ele, mas de uma forma simples,
de uma forma fácil, que não frustre e que não fragilize. É interessante isso, porque é um autocontrole, que também faz parte do mastermind, do treinamento Leans, porque nós temos que controlar a nossa vida e ao mesmo tempo ensinar as pessoas, orientar as pessoas ao nosso redor, ou os nossos clientes, que eles têm que ter um autocontrole sobre os desejos dele. E usando isso, olhando para o autocontrole e a confiança em si mesmo, como é que você olha hoje a tua empresa e o teu desenvolvimento? Sendo que 2025 foi um ano um pouco precário pela situação econômica brasileira e pela dificuldade que tinha nos financiamentos em relação aos bancos, que agora houve uma mudança de final de outubro para cá. Como é que você vê essa mudança e essa evolução na tua empresa? 2025 foi um ano bem desafiador, assim. A gente estava preparado para isso, sabia que quando aumentou tinha-se lá no começo do ano, notícias que iria aumentar a Selic, de fato iria travar um pouco os financiamentos, mas a gente buscou conhecimento. E é isso que nos direciona e isso que nos diferencia, porque enquanto eu não tiver o conhecimento para passar para o meu cliente, ele vai se sentir perdido e eu vou reclamar do mercado. A gente continuou fazendo vendas, diminuiu, óbvio, não podemos ser hipócritas em dizer que vendemos todos os meses, não, não vendemos, mas a gente não perdeu lead, né. Então, quando começou a voltar esses financiamentos, essas, oportunidades, a gente tinha o lead bem trabalhado, bem qualificado, já pré-aprovado e conseguiu fazer com que a gente conseguisse girar a roda um pouco mais rápido e a gente vai fechar aí uma meta esse ano de mais ou menos, 5.000.000 vendidos, né. E lembrando que nós somos só em 2, em uma cidade de 9.000 habitantes e numa cidade um pouco maior, mas o nosso foco principal ainda é Tangará. Nós temos vários imóveis em Videira, mas a nossa maior gama ainda é Tangará. Então a gente trabalha muito, com o público do interior, e a gente preza muito pela parceria, porque eu não consigo abraçar a videira. Eu sou uma só, a videira são 60, 70.000 habitantes. A união de forças, união das mãos fazem uma força. E é o que a gente sempre procura isso, né. E a gente não vê muito por aqui. A gente tá fazendo o trabalho de formiguinha, né, e vai continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, porque é importante para mim, é importante para o meu colega que percebe que a parceria é boa, porque o cliente dele pode comprar ou pode vender mais rápido, o meu cliente pode comprar ou vender mais rápido, são problemas solucionados, são pessoas que vão estar agregando no nosso trabalho, nos indicando, e soluções que estão acontecendo de forma mais ágil para as pessoas. Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, a gente espera que mais pessoas entendam de que fato a parceria é boa e flui para todo mundo, e que a gente consiga fomentar mais o mercado. Porque eu sozinha não consigo abraçar a VT, e essa também não é a nossa ideia, né, porque senão a gente perde o nosso foco de ter esse atendimento diferenciado para o cliente. E a gente não pode perder, porque aí a gente perde todo o raciocínio da empresa. E aí a gente perde nossa essência. Uau, que fantástico ouvir isso. E falando nisso de essência e aprendizagem, eu pude perceber que há 2 semanas atrás vocês fizeram um evento aqui na cidade de Videira, né. Nos conte como foi esse evento, eu vi que foi a primeira vez que foi realizado aqui. Pode nos dar detalhes de como foi e como você e tuas sócias se sentiram ao desenvolver isso? É, nós temos uma inspiração vinda da Remax, né, nós somos filhas da Remax em Videira, que não vingou, né, e lá a gente trabalha muito esse conceito americano, né, aonde uma pessoa pode fazer a captação e abrir para vender com os corretores para fomentar a parceria. E uma das linhas que eles seguem é trabalhar o open house. E nós nunca tivemos uma open house em Videira. Já tivemos em Joaçaba, já tivemos na região, enfim, mas em Videira nunca tinha sido feito, né. Claro, não são todos os imóveis que têm essa liberdade, que têm essa disponibilidade, porque é uma disponibilidade do proprietário deixar a casa aberta, visitação, que ele não precisa estar em casa, que ele confie também nos corretores que estão ali junto com ele, né. Mas nós fizemos uma open house dia 12 e 13 de dezembro, uma casa lá em Santa Gema,
Ela teve várias visitas depois na open house, nós tivemos colegas, tivemos clientes que foram lá, visitaram, até para nossa surpresa, né, a gente acreditava que pudesse vir clientes, mas não tantos clientes como aconteceram das visitas irem, né, e a gente ficou super feliz com isso. A gente, uniu forças com arquitetos, com revendas de veículo, com bancos, com associações, para que de fato o evento fosse um sucesso, e foi um sucesso. Então, o primeiro open house de Videira e o primeiro open house da Imóveis Nissola foi feito em 2025. Então nós já somos vitoriosas, indiferente se vendermos esse imóvel esse ano ou não, porque a gente já fez uma das nossas metas, que era ter a open house. Em 2024, quando eu estava terminando o treinamento, nós realizamos a nossa primeira venda acima de R$ 1.000.000. Nós trabalhamos o imóvel em 26 dias de divulgação, em 26 dias de divulgação a gente vendeu o imóvel de R$ 1.200.000, R$ 1.200.000. Então, essa inteligência emocional, esse foco, essa concentração, essa autoestima, essa autoconfiança, essa liderança que a gente trabalha com as 17 leis do êxito, além de outras, obviamente, fez com que a gente alcançasse resultados que antes eram sonhos. Porque nossa empresa iniciou em 2023. Vender um imóvel acima de 1.200.000 em 2024, com nem um ano de empresa, foi fantástico. E agora nós temos mais imóveis nesse padrão também. Vendemos imóveis de baixo padrão? Sim, vendemos todo e qualquer tipo de imóvel, porque entendemos que todo e qualquer tipo de imóvel pode ser vendido, desde que esteja precificado da forma correta. E, como diz a minha mãe, todo chinelo velho tem um pé cansado. É só achar a numeração correta. E é isso. E grande parte desse resultado de vocês, e observando e falando contigo, e o que eu te conheço, a gente pode observar que é uma mudança e é uma realidade diferente. Porque nós, como seres humanos, nós temos uma coisa muito impactante em nós, que é o fato de amar as pessoas ao nosso redor. Só que uma grande falha que a gente comete é que a pessoa mais importante para ser amada somos nós. Porque, segundo a Bíblia, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança não se retrata a fisionomia, porque Deus não é uma pessoa, não é uma imagem. Ele é um contexto geral e universal. Nós podemos ver ao nosso redor. E o que eu posso perceber e observar no que eu convivo com você é que o amor a si próprio te ajudou a desenvolver a tua vida, ajudou a desenvolver a tua profissão e principalmente o teu casamento. Porque eu vejo que você tem uma família incrível. Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o teu menino, o Alexandre. Você pode contar a história de como é ser corretor de imóvel e cuidar de uma criança ao mesmo tempo? Quando eu decidi, fazer a transição de carreira, foi única e exclusivamente pensando nele, né. Eu sempre quis ser mãe, demorei muito tempo, tinha diagnóstico que não ia ser, veio a pandemia e Deus mostrou, né, confia em mim, que eu sei o momento certo de fazer cada coisa. Veio o Alexandre em 2021, ele nasceu no dia do aniversário do pai dele, marcado e exclusivo pelo doutor. Eu queria, obviamente, que fosse um presente de aniversário, mas a gente tinha combinado que não iria interferir na data do parto, né, do nascimento do Alexandre. Quando a gente foi na última consulta, o obstetra falou: "Vamos fazer no dia 19 de março". Dia 19 de março de 2021, o Alexandre nasceu, no dia 19 de março, meu esposo faz aniversário. E e eu tinha aquele negócio de eu não voltar a trabalhar, né. Na época nós morávamos num apartamento pequeno, entendíamos que para nós enquanto casal dava super certo, mas que com o Alexandre a gente precisaria de mais espaço. Decidimos então que eu voltaria a trabalhar e iríamos fazer uma casa. E assim se sucedeu pelos próximos anos. Quando eu fiquei única e exclusivamente corretora de imóveis, eh, eu me distanciei mais do meu filho, em 2023. Porque eu vivia naquela rotina que eu tinha que trabalhar das 8 às 6 e que às 6 eu estaria em casa. Só que o horário de corretor de imóveis, ele é depois das 6.
Ele é nos horários de almoço, ele é nos horários de final de semana, ele é nos horários de feriado. Nem todas as pessoas têm a disponibilidade de horário que nós temos, né, de estarmos às 10 horas da manhã visitando o imóvel. A maior parte das pessoas conseguem visitar o imóvel depois das 6. E eu me sentia muito culpada e frustrada, porque nesse horário eu estaria com ele. Quando eu fui para o mastermind e entendi que ele precisava ter a liberdade dele e que eu não deixaria de ser uma mãe, ou seria uma mãe ruim, ou qualquer sentimento que a mãe, mulher, possa ter em relação à culpa, que eu estaria dando o meu melhor para ele, no momento que eu estivesse com ele, a nossa relação mudou totalmente. Hoje, antes ele preferia ficar na casa dos outros, hoje ele prefere ficar conosco. A gente dorme junto, a gente toma banho junto, a gente brinca junto, a gente faz bolinho junto, a gente faz comida junto. Quando a gente vai limpar a casa, a gente chama ele para participar. "Ah, mas vocês estão ensinando". Sim, mas ensinando com amor, com respeito, para que ele se sinta parte da do que a gente está fazendo. "Ah, não, não vai mexer na água, não vai lavar a calçada, não vai fazer", não, muito pelo contrário, a gente chama ele e diz assim: "Filho, vamos lá? Mamãe vai fazer isso, pai vai fazer isso. Vamos junto?". E essa proximidade fez com que agora, em 2025, a gente tirasse 15 dias de férias. A gente fez a nossa primeira viagem de caminhão, é o sonho do meu marido ser caminhoneiro, ele tem caminhões. Foram 15 dias, 24 horas conectados, os 3. Essa ligação indiscutivelmente foi incrível. Não tem uma única palavra que eu consiga descrever para você como foi esse momento. Foi a única vez em 18 anos de relacionamento, meu esposo, que nós ficamos 15 dias dormindo juntos, acordando juntos, trabalhando juntos, fazendo tudo juntos, 24 horas juntos. E o nosso filho junto. Então olhar o o brilho do olho do Alexandre, quando ele vê o pai e a mãe chegando em casa, não tem palavra que consiga mensurar. E é um amor que só cresce. E é que a vida é assim, né. A grande dificuldade que nós temos é que nós, como pais, tentamos fazer com que nosso filho esteja conosco. Só que não é ele estar conosco, é o momento em que ele pode estar conosco e nós podemos estar com ele, é o momento em que eu tenho que estar presente. Eu tenho um menino de 12 anos, ele está numa fase em que ele vive hoje na frente da televisão, do videogame, do celular, que é natural. E a coisa mais fácil que tem é você querer tirar ele disso e gerar um novo caminho. Só que para você mostrar para o teu filho ou para o meu filho uma vida melhor, é mostrar a harmonia que eu tenho com a minha esposa, a harmonia que você tem com o Gabi, gerando isso. Então eu imagino como deve ter sido esses 15 dias ao fato de vocês estarem dirigindo o caminhão, estarem talvez fazendo um deslocamento, fazendo algum transporte, alguma coisa para a empresa, e ver o teu filho correndo dentro do caminhão, correndo fora, brincando. Eu imagino a alegria. E como é que o Gabriel se sentiu nesse momento? Como é que ele se sentiu nessa situação toda? O homem mais realizado do mundo. O sonho dele se concretizou. Ele tá dirigindo o caminhão com a família dele junto. É o que ele sempre fala, assim. Ele viveu a vida dele pra realizar esse momento. E ele realizou. Então, agora a gente já tá projetando a próxima, né. A gente ficou, nos 3 estados aqui, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e agora a gente já tá pensando em um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Pegue o Nordeste, volta a Maragogi, sabe, dê uma caminhada até lá, use a praia, aproveitem momentos, mas claro, falando sério, olhando para isso é importante, porque além e o fator mais importante que eu vejo em você, olhando para o que você desenvolveu como corretora de imóveis, olhando a beleza que você realizou com a tua família, né, e o amor que você tem por eles, a gente pode ver que o principal impulsionador disso é a confiança que você tem em você mesma. Que você desenvolveu isso, ao fato de ter a coragem de deixar teu filho em casa ou com alguém cuidando, que é a tua mãe, se eu não me engano, fica cuidando dele, até você chegar no final do dia. Isso é impactante. Conta pra nós como é que você se sente, conta pra nós como é que a avó e o avô dele se sentem cuidando do Alexandre.
é muito gratificante. Pela manhã ele fica com a minha mãe, à tarde ele fica com a minha sogra, né. Então a gente dividiu essas tarefas para não sobrecarregar nenhuma nem outra, e ao mesmo tempo a gente realizou o sonho de ambas, porque ele é uma criança incrível. Qualquer criança é incrível, né, mas não porque é meu, mas ele é doce, esperto, ele ama conversar, ama uma coisa, assim, que vem muito espontâneo. Ele chega em qualquer lugar e diz: "Oi, eu sou Alexandre. Oi, amiguinho, vamos brincar? Eu sou Alexandre". Então ele já chega e já vai dominando. Eh, e a gente pergunta pra ele: "Filho, quem é o teu herói?". "É meu pai". "Filho, quem é teu parceiro?". "É meu pai". "Quem é o teu outro parceiro?". "É meu vô". O pai do Gabi é falecido, há muitos anos, 25 anos já. Então ele só tem o convívio de vô com o meu pai. E é tão gratificante ver o quanto meu pai é presente para o Alexandre, eh, que comigo, né, ele não pôde ser presente em presentes. Ele era presente, né, um pai presente, mas ele trabalhava em horário comercial, então não tinha esse tempo para brincar. Quando ele chegava em casa eu já estava dormindo, quando ele levantava eu ainda estava dormindo. A gente tomava café juntos e tal, mas ver esse convívio de ir no mercado, jogar uma bola, tirar foto, vamos na casa do vô, vamos passear, vamos, sabe, é tão bonito, assim, que não tem mensuração o que eu sinto como mãe. A minha mãe é o único neto da minha mãe, né, então, todas as bardas, todos os estragos, tudo que uma avó normalmente faz, a minha mãe faz. Da minha sogra, ele é o último neto, depois só veio os bisnetos, então ele é o neném da casa. Também super protegido, né, digamos assim, eh, tentando ensiná-lo sempre a lidar com seus conflitos, né. Eles são na minha sogra, a gente brinca que é uma creche, né, então tem o Alexandre de 4, tem a os meus 2 sobrinhos de 5, uma de 6, então ali já começa as picuinhas, os conflitos, e a gente tenta não se intrometer. E a minha sogra tem muito disso, sabe, de ensinar, como se resolve, para que ele entenda que ele tem que dominar aquilo que ele está sentindo. A minha mãe, ela já tem o coração um pouco mais mole, assim, ela já é mais super protetora, mas ela já iniciou, assim, também a pegar no pé dele, dizendo assim: "Olha, não é assim que tem que ser, vamos se comportar diferente". E ele é muito maleável na conversa, é muito, hã, espontâneo, sabe. E ele tem uma personalidade forte, se ele fala pra você: "Não", é não. Você pode tentar convencer de tudo quanto for forma. Não, é não. Mas e a partir do momento que ele ouve um não, tanto meu quanto do meu esposo, ou das pessoas mais próximas, ele entende que aquele não é o momento. Então a gente tenta fazer com ele muito do que a gente aprendeu sendo casal mastermind. Que incrível isso. E o que é interessante é olhar o comportamento que a gente viu, a forma que a gente vê com que os nossos pais criam os netos. E na verdade, nós, como educadores, Paty, somos responsáveis por ensinar e educar. Eles são responsáveis por mostrar a vida. E a vida que eles dão para os nossos filhos é natural, é a alegria, é a compreensão, é o tirar um tempo da minha rotina para ir atender o meu neto, para levar ele para um lugar gostoso. Isso é natural deles. Agora, vamos olhar para nós de uma forma diferente. Como é que você vê as tuas características e as mudanças que você teve nesse período? Porque como corretora de imóveis, você tem que mudar alguns posicionamentos, que você tem um comportamento que foi alterado no decorrer disso. E como é que você se comporta com relação a todo esse posicionamento seu? Às vezes tem um embate, né, porque eu preciso ser mais rígida, mais dura, mas não perder o encanto e não perder o carinho. Então a gente sempre brinca ali no escritório, né,
que tanto eu quanto a minha sócia, que me moldou e me molda muito, né, e eu sou muito grata a ela por isso, a gente sempre diz que uma morde e uma sopra. Porque se as 2 morder não vai dar certo, se as 2 assoprarem não vai dar certo. E lá em casa a gente tem essa mesma regra, né. Quando um morde, o outro afirma, mas assopra. Não se desautoriza, porque isso é importante, né. Então a gente tem que, estar em união, em constante conversa, e isso é o mais difícil, né. Você manter uma comunicação eficaz, porque aquilo que eu penso não é aquilo que eu externalizo, e você não sabe o que eu estou pensando, você sabe o que você ouviu, e o que você ouviu nem sempre é o tom de voz que eu queria te falar, ou que eu deveria ter te falado, mas foi o momento que aconteceu. E o que aconteceu, já aconteceu, não volta mais. Então é uma coisa que você sempre fala muito em sessão, né. Viva o agora, corrija o agora, né. O que você já falou já passou, e o que você ainda pensa em falar não chegou. Então, viva o agora. Seja melhor agora, se transforme agora. Sempre tem tempo, mas você tem que iniciar com o primeiro passo, e o primeiro passo é agora. Uau, que incrível observar isso, esse comportamento seu vendo isso, porque na verdade, muitas vezes nós acabamos olhando para o passado. E não conseguimos montar um futuro de forma correta, porque se eu levar as informações negativas que eu tenho do passado, eu não me torno uma pessoa boa no futuro, meu futuro é ficar ruim. Então eu tenho que aproveitar o meu dia, porque ele é único e talvez seja o último. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas eu tenho que levar isso sempre para a perfeição, para estar realizado com o que eu estou fazendo. E eu percebo isso. E o Mastermind, durante o desenvolver dele, o principal foco dele é a liderança. Eu vejo que você consegue liderar a tua vida, a tua família, a tua empresa. E como é que você se lidera? Você pode nos falar? Como é que a Paty lidera o dia a dia dela? Como é que ela consegue liderar os pensamentos e organizar eles para que seja ordenado no teu dia? Difícil. Não é tão fácil quanto parece, mas se tem um problema, tem uma solução. Qual é o problema que eu tenho que resolver hoje? Todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer por ter acordado por mais um dia. E aí sim eu olho e penso assim: qual é o problema que eu vou resolver hoje? Um problema de cada vez, uma situação de cada vez, uma angústia de cada vez, uma felicidade de cada vez, e tudo único daquele momento. Resolvi isso, agora eu vou pegar mais um. E antes, eu queria dar conta de tudo, eu queria ser a super mãe, a super mulher, a super empresária, a perfeccionista, e não é assim que funciona. O perfeito pode ser perfeito para mim e imperfeito para você, pode ser perfeito para você e imperfeito para mim. E eu me cobrava muito disso. Me cobro ainda bastante, mas muito menos já. Aquela frase que diz assim: "Antes feito do que perfeito", para mim não servia. Ou era perfeito ou era perfeito, né. Mas essa essa busca por essa perfeição, ela acabou me prejudicando, porque eu não era mais quem eu sou. Eu vivia em constante busca de aperfeiçoamento, de melhoramento, de estar sempre fazendo, sendo, estar presente, e dando o meu 100%. E deixava muito a desejar, porque eu entregava o meu 100%, mas quem sabe a pessoa que estava recebendo não era aquilo que ela precisava. Ela não precisava de 100% comigo, ela precisava só de 10, só de 20, só de 30, e eu acabava sobrecarregando as pessoas. Então, quando, eu voltei, para o apoio do Mastermind, eu recentralizei isso, e com a tua ajuda, porque no momento que eu mais precisei, você, como eu te mandei numa mensagem essa semana, você parou tudo o que você estava fazendo para me ouvir, para só
me dá o teu tempo. Ali você foi 1000%. Você não tinha um convívio, não era do meu círculo de amizades, não tinha convívio com a minha empresa. Nós tínhamos convivido algumas sessões, 2, 3 sessões. Você teve um problema muito sério de saúde, a gente rezou muito, e mas assim, a gente não era amigo, não tinha um vínculo de amigo. E no dia que eu te liguei, eh, você parou tudo que você estava fazendo para me ouvir. E o que que você demonstrou para mim? Que o que eu preciso não é ser perfeita, é dar o meu tempo para quem precisa do meu tempo, assim como você fez comigo. E como você vem fazer comigo todos esses dias, porque você não deixou um dia de falar comigo, de me perguntar: "Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Vamos em frente? Vai dar certo? Vai seguir? Vai doer? Vai chorar, mas vai passar". E é isso. As fases da vida da gente são assim. Por mais que a gente pense, idealize, sonhe, realize, nem tudo são flores 100%. E nem tudo são espinhos 100%. Espinhos existem para que a roseira cresça e dê uma flor mais bonita. Mas se você não regar aquela planta, ela não vai vir, né. Se você simplesmente pegar, colocar uma mudinha lá na terra e não regar, não dar amor, não dar carinho, não dar o teu tempo, não dar a tua admiração, não dar o teu melhor, ela simplesmente vai morrer. Pode ser a melhor terra, pode ser a melhor muda, mas se ela não for cultivada, ela não vai vingar. E é isso que você me mostrou. Com o teu tempo, com a tua experiência, com a tua calma, que eu sei que você fala na sessão que, com os outros é mais fácil a gente ter essa calma. E é verdade, porque as pessoas que nos conhecem e estão conosco, é muito mais fácil a gente explodir, é muito mais fácil a gente mostrar de fato quem a gente é, né, porque eles já nos conhecem, a gente já não tem mais a obrigação de agradar, né. Uma vez, eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma chefe muito rígida. E lá eu moldei o meu caráter profissional. E eu sou imensamente grata a ela por isso. E um dia ela falou assim pra mim: "Aqui você veio pra trabalhar. Agradar você tem que agradar em casa". E isso, me fez ter uma responsabilidade muito maior do que eu era capaz de suportar. E por isso veio muito dessa cobrança, dessa perfeição. E aos poucos eu fui entendendo que tem que ser assim, mas pode fluir de uma forma mais fácil. Não precisa ser com tanta rigidez, com tanta cobrança, com tanto "eu preciso dar conta". Se eu não dar conta, tá tudo bem. Se eu não conseguir hoje, eu consigo amanhã. E assim eu consegui equilibrar meu casamento, equilibrar minha sociedade, me tornar uma pessoa mais agradável, ser uma mãe melhor, ser uma amiga melhor, ser uma empreendedora melhor e buscar sempre estar melhorando. Isso é o mais importante. E assim como você doou o meu tempo, o teu tempo para mim, eh, quando eu digo que eu sou a maior fã do Mastermind, é isso que eu quero. Na primeira sessão, quando a gente chegou, eh, você me disse assim: "Desculpe por ser só essas pessoas". E eu falei pra você: "Se você impactar a vida de uma como o Mastermind impactou a minha, você já vai sair daqui muito rico". E não de dinheiro, de sensações, de emoções e de gratidão. E é assim, a vida é feita disso. E por incrível que pareça, pessoal, ela acabou de me fazer chorar agora, que é uma coisa que marcou muito a minha vida, e não é só a Paty que tá aqui, o Paulo que tá ali gravando, né. Eu tive um problema de saúde, como ela disse agora, a partir de 8 de setembro, e por 2 meses eu me portei muito mal. E a coisa que mais me chamou a atenção
é que dentro do grupo a minha esposa comunicou o Paulo na época que eu não estava bem, e o Paulo comunicou o grupo aqui. E dentro disso, eu tenho um grupo de amigos em Dayal, Timbó, região onde eu resido, e desse grupo de amigos eu tive poucos contatos. Mas o pessoal daqui, da região, ele buscou se conectar comigo de uma forma que eu jamais imaginei. Como a própria parte falou, oramos e tal, e não tínhamos uma amizade. Porque na vida não é sobre a amizade, é sobre o que a pessoa me entrega. Ela não precisa ser meu amigo para me entregar amor e carinho. Se ela está falando que eu auxiliei ela, foi porque ela me auxiliou no passado. Ela é uma das pessoas que cobra de mim uma coisa muito engraçada, que é o fato de dormir. Ela e a Tere brigam comigo quando eu digo que eu dormi 4 horas. E eu amo dormir pouco, só que agora eu não posso mais. Mas voltando pra cá. Paty, o que eu fiz por você não foi por amor e por carinho, foi por uma necessidade, que nós como seres humanos, nós temos que fazer pelo próximo. Ser imagem e semelhança de Deus é isso, é entregar para a pessoa ao meu redor o que eu mais posso fazer. Muitas vezes, a comunicação, que é o que eu tenho que levar para as pessoas, ela me rompe, como você mesmo disse. A forma que eu trato as pessoas ao meu redor, minha esposa e meu filho, talvez não seja a forma que eu trato vocês. Por quê? Porque é muito fácil eu levantar a voz com a Dene, eu levantar a voz com o Cauã, porque eu sei que eles estão ali todos os dias. Agora, como é que eu vou levantar a voz com uma pessoa que está em treinamento comigo, ou com uma pessoa que me procurou pedindo um auxílio, uma conversa, um diálogo, um amadurecimento? Então eu tenho que olhar para isso. E quando a gente conversa, e olhando a mensagem que você me mandou, tá? Que a Dene, ela leu e ela pediu para mim fazer um painel. Eu fiz um painel e vai voltar para cá em janeiro para que você assine, e vai ficar salvo no escritório como uma mensagem que me coloca na tua vida como um anjo, que na verdade eu não sou teu anjo. Você para mim é uma irmã. Eu tenho 3 irmãs de sangue, só que poucas as pessoas me tratam como você me tratou, com carinho, com amor, com emoção que você me tratou. E assim, e o porquê isso? É porque nós entendemos que quando Napoleão viu, ele estudou o desenvolvimento humano, ele olhou para as coisas ao redor, ele entendeu que o ser humano ele tem que ser melhor do que ele já é. Não andando e se vestindo bem como a gente se veste, mas da forma que a gente se comunica. E comunicar não é só falar, é olhar para a pessoa, é passar a mão na cabeça e é responder ela com a necessidade que ela tem. Por isso que eu conversei contigo, por isso que eu falei contigo, e estou à disposição sempre. Paulo já me procurou também para conversar, e outras pessoas, como eu procuro pessoas para pedir auxílio também. E eu quero te agradecer por essa palavra que você falou a mim, que me fez chorar. Eu sou um cara perfil 1, quem não sabe disso, o Paulo conhece muito bem isso. Perfil comportamental 1 é perfeccionista, que você falou que você era, né. Então eu estou deixando de ser um perfil comportamental 1, perfeccionista, mas isso na minha emoção continua. Você pouco me vê sorrir e chorar, quase nunca. Soltei essas lágrimas agora por alegria, por ver uma pessoa como a Patrícia sair segunda-feira de casa, ela tinha compromissos para trabalhar, deixou o filho dela lá para vir para cá. Paty, eu você não faz ideia o quão feliz eu estou de ver você aqui e poder conversar com você hoje. Obrigado por tua atenção, obrigado pelo teu carinho e obrigado por essa emoção que você me fez sentir. Eu que agradeço, eu só tenho a agradecer. E seguimos firme e forte. Quero apresentar a vocês uma pessoa que para mim, eu conheci ela há um ano atrás, esse cara aqui. Paulo Vinícius, ele é um cara fantástico, é um irmão para mim também aqui. Ele esteve ao meu lado quando eu não estava aqui, quando eu estava em coma no hospital, em que a Dani chorava lá, ele chorava por aqui comunicando o pessoal. É uma pessoa que entrou na minha vida para somar, como a Paty entrou também. E são as primeiras pessoas. O Paulo vai me ajudar sempre a gravar as coisas e desenvolver, porque a gente está desenvolvendo o projeto aqui. E a Paty é a primeira pessoa a estar nesse projeto hoje, porque ela tocou o meu coração antes dela me mandar mensagem. Imagina agora que ela mandou mensagem. Então eu quero agradecer os dois e agradecer a todos vocês que possam ver esse vídeo e levar isso como uma inspiração para a vida de vocês. Obrigado a todos e um ótimo Natal a todos. Fechou.